No Código de Obras e Edificações da Prefeitura de São Paulo, encontra-se a regulamentação para vagas de estacionamento em um edifício para diferentes tipos de veículos. De acordo com o Código, as dimensões de uma vaga de estacionamento são estabelecidas de acordo com o tipo de veículo, conforme a seguinte tabela. Na figura a seguir, é apresentada parte de um projeto de garagem para um edifício. Foram projetadas vagas para automóveis e uma vaga para moto, no formato de paralelogramo com ângulo alfa de medida 60 graus. Então, a gente já sabe que esse ângulo alfa tem medida de 60 graus. Após a vaga da moto, restou um espaço na garagem. Olha o espacinho aqui. Os responsáveis pela obra estão avaliando a possibilidade de colocar algum objeto que possa ser usado pelos condôminos do edifício. Qual a medida do segmento destacado, tracejado nesse espaço? Note e adote que o cosseno de 60 é 0,5, né, que é meio, e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui ele não precisava dar na questão, tá? Porque são ângulos notáveis, né? Então, seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60, a gente precisa saber lá pela tabelinha dos ângulos notáveis. Mas ele deu, então facilita, não precisa nem lembrar da tabela. Agora, a gente vai pensar numa estratégia, né? Para calcular esse pedaço aqui, que foi o que ele pediu na questão, vamos chamar de X. A largura de cada vaga para automóvel é de 2,2 metros. Então, eu sei que aqui mede 2,2, aqui mede 2,2, aqui também, porque trata-se de paralelogramos. E ele me deu também que o comprimento de cada vaga de automóvel é de 4,5 metros. Então, eu já sei que aqui é 4,5 metros. Referente à vaga da moto, eu sei que a largura tem que ser de 1 metro e o comprimento de 2 metros. Dá pra ver, então, que isso tá bem fora de escala mesmo, né? E aí, a gente precisa agora encontrar qual foi esse pedacinho X aqui que sobrou. Para isso, eu vou primeiro desenhar esse triângulo retângulo aqui fora da minha figura. O que eu conheço desse triângulo retângulo? Apenas a hipotenusa, que seria o comprimento da vaga de automóvel, 4,5 metros. Repara que se eu descobrir quanto vale esse cateto aqui, que eu vou chamar de Y, seria esse todo, né, daqui até aqui. E aí, sabendo que a largura da vaga da moto é de 1 metro, para achar X é só fazer o Y menos 1, que eu vou saber o que sobrou nesse pedacinho daqui. Então, basicamente, o que eu preciso é calcular o Y e depois tirar uma unidade. Então, eu vou olhar para esse triângulo retângulo e tentar calcular Y. Dá para usar Pitágoras? Não, porque eu não sei o outro cateto, então não dá para fazer o teorema de Pitágoras. Qual é a única informação desse triângulo que a gente não marcou aqui ainda? O ângulo. Repara que se isso aqui é um paralelogramo, eu tenho duas paralelas cortadas por uma transversal. Esses dois ângulos aqui são correspondentes, então são congruentes. Como isso aqui também é um paralelogramo, eu tenho de novo duas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo aqui também é 60 graus. Então, esse ângulo interno do nosso triângulo retângulo é 60. Eu tenho uma situação aqui, então, que eu quero calcular o cateto adjacente e eu conheço a hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que eu vou usar? Eu vou pensar lá no meu soca à toa e lembrar que seno é a razão entre cateto oposto e hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Nesse caso, eu quero cateto adjacente. Então, a princípio, né, eu vou usar cosseno ou tangente, que é o que tem cateto adjacente. Mas o que eu tenho? Eu tenho cateto oposto ou eu tenho hipotenusa? Eu tenho hipotenusa. Então, olha, eu quero cateto adjacente, eu tenho a hipotenusa, eu vou ter que fazer o cosseno de 60 graus para calcular isso. Então, eu vou olhar lá na nossa tabelinha de ângulos notáveis, o cosseno de 60, ou, nesse caso, olhar para a informação do enunciado, cosseno de 60 é 0,5, para calcular o valor do y. Eu sei, então, que o cosseno de 60 nesse triângulo, que é cateto adjacente y sobre hipotenusa, 4,5, tem que dar 0,5, ou em fração, 1 meio.
Eu sei que em uma igualdade de frações, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, então 2y dá 4,5. Quem vai ser o y? Passo 2 para lá dividindo, 4,5 dividido por 2. A metade de 4 é 2, e a metade de 0,5, que é o mesmo que 0,50, é 0,25. Então, 2,25 metros é essa largura y toda aqui. Mas o que eu quero saber é só o pedacinho tracejado, é só isso daqui. Então, eu tenho que fazer o quê? Para achar o valor do x. Pegar o y, que é 2,25, e tirar uma unidade, que é a largura da vaga de moto. Então, x é igual a 1,25 metros. Esse foi o espacinho que sobrou e o condomínio vai poder usar para fazer alguma coisa. Letra C.